Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É inútil servir a Deus. Assim era a mentalidade do povo de Israel no tempo do profeta Malaquias. É inútil servir a Deus. Malaquias é um profeta pós-exílico, de 450 anos antes de Cristo. Ainda estava naquele movimento de retornar do exílio da Babilônia para Jerusalém, mas eles tinham uma certa estabilidade política, porque o templo já tinha sido inaugurado em 515. A política estava estabilizada, não tinha guerra. No entanto, estava acontecendo ali no povo de Deus uma crise moral. E nesse tempo e nesse contexto que Malaquias se encontra. O povo estava numa crise de fé e numa crise moral. Penso que essa frase é inútil servir a Deus, se a gente entender o porquê as pessoas estavam dizendo isso naquele tempo, ela se encaixa perfeitamente no tempo que nós estamos vivendo. Os sacerdotes, naquele tempo, diante dessa crise moral e de fé, se tornaram negligentes no culto. Não se achava padre para confessar, não se achava padre para fazer uma direção espiritual. O padre celebrava a missa de qualquer jeito, isso quando não fazia o show da Xuxa dentro da missa. Depois, injustiça social, casamentos mistos, infidelidade à lei de Deus. Assim era o panorama da situação do povo. E qual era a raiz da crise? Muitos diziam: é inútil servir a Deus, porque os ímpios prosperavam e os justos se lascavam. Então, se servindo a Deus ou não muda nada, então é inútil servir a Deus. A teologia judaica é a teologia da retribuição. Os bons são recompensados e os maus são castigados. Mas Jesus, baseado em Malaquias, já vai dizer que Deus faz chover sobre a plantação dos justos e dos injustos. A realidade mostra que não é assim como eles pensavam. Então é inútil servir a Deus. Malaquias corrige isso e corrige esse imediatismo do povo. Quando você se sentir injustiçado,
Lembre-se dessa frase, repita comigo: a justiça de Deus não é instantânea, mas é certa. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ah, padre, eu luto pela santidade, eu luto para viver os mandamentos de Deus, mas olha, o fulano lá é amasiado e comunga, o outro é de segunda união e comunga, o outro, vive casado homem com homem e comunga. Eu digo para a pessoa: não se nivele por baixo. Se você comunga em estado de graça, a sua comunhão é santa, a deles é sacrílega, é uma ofensa a Deus. No versículo 16, Malaquias diz assim: o Senhor tem um livro da memória. Esse livro da memória é um símbolo da lembrança e fidelidade que Deus tem àqueles que os temem. Deus é fiel àqueles que os temem. A profecia de Malaquias é um anúncio a um julgamento escatológico, ao anúncio do julgamento que vai acontecer no fim, porque a justiça de Deus, ela não é instantânea, mas ela é certa, e a certeza que nós temos, aqueles que buscam viver justamente, corretamente, é que no fim Ele fará justiça para aqueles que foram tementes a Ele e castigará os que não foram. No versículo 20, o profeta diz para nós: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Quem é esse sol da justiça do qual nos fala Malaquias? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça que o Pai nos envia. Malaquias une justiça e esperança, castigo para os maus e luz para os justos. Jesus é o sol da justiça. E Ele está dizendo: ainda que o seu amigo não queira te servir, te dar os pães, pela sua insistência, pela sua perseverança, Ele te servirá. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Aí as pessoas: então eu vou pedir para ganhar na loteria, eu vou pedir para, vou pedir para Jesus jogar um raio na cabeça do meu patrão. No fim, Ele dizendo o que nós devemos pedir: o Espírito Santo de Deus, que nos faz permanecer fiéis e perseverantes até o fim. A profecia de Malaquias, irmãos, ela é um chamado à perseverança, à fidelidade que nos é dada por meio do Espírito. Ela é um convite a confiar no tempo de Deus, que não é o nosso. A fé não é um comércio com Deus. Não é porque você dá o dízimo, porque você reza, porque você... A fé não é um comércio com Deus, mas uma relação de amor e confiança. O mal não triunfará para sempre. Deus é justo, ainda que pareça demorar. O sol da justiça é Cristo, que ilumina as trevas do mundo e recompensa a fidelidade. Repita comigo: quem permanece fiel, diante das dificuldades, até mesmo da frieza espiritual, será lembrado no livro da memória de Deus. Então vai chegar um tempo da justiça. Alguns vão dizer assim: ninguém era fiel, eu também não fui. Alguns vão se nivelar por baixo: ninguém fazia, eu também não fiz. Todo mundo pecava, eu também pequei. Aí nossa mãe já diz, você é todo mundo? Quando Jesus chegar, Ele vai encontrar algumas virgens prudentes com a lamparina acesa e as imprudentes tendo uma vida mundana.
E aí tem aquela música, dá o tom aí. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Para aqueles que querem fazer a própria justiça, querem recompensa imediata, é inútil servir a Deus. Mas para aqueles que confiam na justiça divina, que no tempo certo Ele virá, precisa estar vigilante. Quando Ele chegar, Ele nos encontrar no nosso lugar, o lugar dos justos, o lugar dos santos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.